Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós chegamos então ao livro de João. Portanto, vamos estudar a partir de hoje as parábolas de Jesus no livro de João, ou seja, as últimas parábolas de Jesus. Então vamos lá? Pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, no livro de João, principalmente nesse primeiro capítulo, nesses primeiros capítulos, nós temos alguns nomes que são usados em relação a Jesus. Então, Jesus é tido aqui como o Verbo. Ele também se autodenomina como luz. Nós também podemos ver uma outra denominação de Jesus como Filho unigênito do Pai, Cristo, Cordeiro de Deus, Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, Filho do homem. Mas como que ele pode ser Filho de Deus, Filho do homem? Ele era ambos, né? Se vocês lembram, nós vimos isso em alguns vídeos anteriores, principalmente falando de Jesus, da sua natureza. Nós vimos que ele tem uma natureza, ou ele tinha uma natureza humana, mas também divina, porque ele deixou os céus e veio encarnado, né? Ele, na verdade, nasceu em carne, né? Ele é descido dos céus e nasceu em carne. Então ele tinha essa dupla natureza, a natureza perfeita humana e a natureza perfeita divina. Então estas as manifestações, os nomes pelos quais Jesus é conhecido no livro de João. Vamos ver então mais de perto? A primeira parábola, ela já está de início. Veja que João não fala da história, ele não conta de milagres, ele não conta absolutamente nada antes de falar de parábolas. Então, ele já inicia falando através de parábolas. E aqui João vai revelar Jesus através de algumas parábolas. A primeira delas é a do Verbo. Então, ele era o Verbo que veio habitar entre nós. Isto está no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Como é um trecho bastante comprido, depois o amado para o vídeo, dá uma lida no trecho para que possa acompanhar melhor. Muito bem, e esta denominação de verbo, o que é um verbo? Bom, quando nós estudávamos, né, quando nós estávamos no colégio, quando a gente estudava português, professor de português falava a respeito dos elementos gramaticais. Um dos elementos gramaticais era o verbo. O que significa aqui verbo? O verbo, ele indica uma ação. Então, toda vez que eu quero falar algo que indique atividade, que indique ação, eu vou usar necessariamente um verbo. Então, o verbo, ele vai indicar, né, quando eu estou falando alguma coisa, ele vai indicar uma ação. Isto é muito importante. Jesus veio não só para falar, Jesus veio para fazer, Jesus veio para agir. Então, a atividade dele, a ação dele, é que nos trouxe não só a revelação, mas também a salvação. Um segundo aspecto importante é que os verbos revelam pensamentos. O que vai na mente de uma pessoa, o que vai na mente de alguém, ele vai revelar isso através do uso de verbos. Então, quando João diz que Jesus era o Verbo de Deus, que foi o Verbo que veio
encarnado aqui na Terra, o que significa dizer que este pensamento de Deus se fez carne, ou seja, ele veio revelar um pensamento, ele veio revelar a mente de Deus. E isso ele fez não só através dos seus ensinos, através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, daquilo que ele falava, mas também e principalmente através daquilo que ele fazia. Então Jesus, ele como verbo de Deus, ele materializou o pensamento de Deus, ele revelou o pensamento de Deus e ele realizou o pensamento de Deus. Qual era esse pensamento? Qual era a sua missão? A sua missão foi a regeneração da humanidade, a salvação da humanidade. Então, este foi o objetivo e por isso João fala em ser Jesus o Verbo, porque ele indica esta ação, ele indica esta realização, ele indica a mente de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas. Muito bem, em seguida, na verdade, João fala acerca de um Jesus revelado como luz. Então, ele fala de Jesus sendo luz, de Jesus, como nós já vimos em outras parábolas, o simbolismo de luz era bastante utilizado. Então, aqui ele também utiliza este simbolismo de luz, aplicando isso para Jesus. Então, veja lá, nele, o versículo 4, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? E aí no verso 8 ele fala da luz verdadeira que ilumina todos os homens e que estava vindo ao mundo. Vamos ver com um pouquinho mais de calma agora a questão da luz, da iluminação. A gente já tinha visto isso num outro sentido, em algumas outras parábolas. Agora ele é aplicado a Jesus como luz. A luz, ela pode ter dois significados. E aqui, quando nós aplicamos para Jesus, estes dois significados são aplicados. Então, de um lado, a iluminação ou a luz, ela vai mostrar um caminho. Ela faz com que as pessoas possam enxergar. Então, quando eu estou nas trevas, a luz vai possibilitar que eu ande na escuridão. Por quê? Porque Jesus veio mostrar este caminho, veio iluminar este caminho. Ele, como luz, ele estando aqui, ele mostra, ilumina o caminho e eu sei por onde eu devo andar. Ele também refere-se ao conhecimento, porque toda vez que nós falamos de iluminação, nós estamos falando em ganhar conhecimento, em ganhar entendimento das coisas. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio trazer um conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre conhecimento, mas já adiantando para o amado. Este conhecimento é esta relação, é este saber detalhes sobre. Então, este conhecimento não é só supérfluo, não é só uma quantidade de saber sem nenhuma aplicação. Não, é um conhecimento para uma vida abundante, para uma vida que seja produtiva. Então, é um conhecimento essencial, é um conhecimento que agrega, que te dá condições de agir de forma adequada. Então, Jesus trouxe essa iluminação. Ele ilumina não só os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais,
espirituais, mas também a nossa mente. Então, quando eu coloco uma lâmpada, quando eu coloco luz num local, eu estou enxergando os obstáculos. Quando eu coloco uma lâmpada espiritual, eu vejo o pecado. Quando eu coloco uma lâmpada de conhecimento, eu posso utilizar aquilo que está escrito na palavra e aplicar na minha vida. Então, é neste sentido que João está dizendo que Jesus era a luz do mundo, era a luz para os homens. E aí, aqui nós vamos ver uma explicação. Então, se o amado observar lá em Romanos, né? Romanos 1, 21, tem uma passagem bastante interessante que explica e que dá sentido, dá razão a João. Então diz 1, 21, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, de tal maneira que estávamos andando em trevas, estávamos nas trevas, e Jesus veio clarear, veio iluminar isso tudo. Muito bem, então veja lá, agora nós vamos ter uma situação bastante importante aqui. Se nós estávamos andando em trevas e Jesus veio trazer este conhecimento, olha que coisa importante. Muitas pessoas não aceitaram isso. É verdade, muitas pessoas não aceitaram isso. Então, o que acontece aqui é que algumas pessoas que estavam em trevas, que viram a possibilidade de uma iluminação, de um conhecimento, de um caminho correto, não aceitam isso. Ou seja, eles fizeram uma escolha entre trevas e luz. Se luz é Jesus e trevas é o pecado, então, em verdade, estas pessoas estavam rejeitando Jesus. Tá? Então, este é um ponto bastante importante e é um ponto que Jesus deixava muito claro para os fariseus, para os doutores da lei, para os poderosos governantes que não aceitavam a mensagem de Jesus. Logo em seguida, ainda no primeiro capítulo, no versículo 23, 29 e no 37, ele fala sobre a voz. Muito bem, a voz, na verdade, ela exterioriza o nosso pensamento, ela exterioriza os nossos sentimentos. Então eu sei o que se passa no interior de uma pessoa porque ela exterioriza isso através da sua voz. E é interessante que cada pessoa tem uma voz característica. Cada pessoa, mesmo que você não saiba, não enxergue a pessoa, você consegue reconhecer, você consegue saber quem é a pessoa, né, através da sua voz. Isso aqui é importante. Então, vejamos um pouquinho mais profundamente isso. Quem é a voz aqui que está sendo mencionada no primeiro capítulo? Né? Ele fala ali no 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Olha que coisa interessante aqui. Quem é esse João? Esse João é o João Batista. Quem é que está escrevendo o livro? O João Evangelista. Então eu tenho dois Joões aqui e não confundam os dois. O João que nós estamos estudando é o João Evangelista. Dentro do Evangelho de João, a menção, ele fala de um outro João, que é o João Batista. Quem é esse João Batista? Este João Batista era aquele que veio trazer a mensagem, veio preparar o caminho para Jesus. Inclusive, esse mesmo João, a gente vê em algumas parábolas, é o João
que vai batizar Jesus. E ele menciona aqui Isaías 40, Isaías 43. O que diz o Isaías 43? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo que existe uma voz e existe um verbo. O verbo é Jesus, é a manifestação do pensamento, é a ação, é a realização. Mas antes do verbo, eu tenho uma voz que prepara a ação do verbo. Então, João era a voz, era aquele que estava preparando o caminho para Jesus, estava preparando a mensagem de Jesus. Ele não era o verbo, porque o verbo era Jesus. Então, esta voz trazia as mensagens do verbo divino, que é Jesus. Logo em seguida, no 1:32, nós vamos encontrar uma outra circunstância interessante. Nós estamos falando de Jesus quando ele foi batizado por João Batista. E aí vem a parábola da pomba. Então, João, o Batista, testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos uma figura de pomba. Na verdade, o que ele viu foi o Espírito de Deus descendo e se estabelecendo sobre Jesus no momento do batismo de Jesus. Né? Mas como é que eu explico isso? Como é que eu falo isso? Então ele usa a figura de uma pomba. Esta pomba que apareceu exatamente quando do batismo de Jesus. Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava as pessoas, onde ele testificava de Jesus, onde ele falava da necessidade do arrependimento e de seguir o caminho correto. E neste momento, Jesus então vai até ali para ser batizado por João. João, no primeiro momento, ele não quis fazer isso, porque, imagina, eu não sou digno de desatar a correia dos teus sapatos, das tuas sandálias, que isso era coisa que escravo fazia. Ele não era digno disso. Mas Jesus disse: deixa, é necessário cumprir a justiça. Então, veja, Jesus se coloca de uma tal forma no seu papel de homem, na sua humanidade, na sua humildade enquanto homem, no sentido, inclusive, de cumprir toda a justiça, de cumprir aquilo que tinha que ser feito. Amados, Jesus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que ele já não tenha feito. Nunca. E ele só vai pedir se ele sabe que você pode fazer. E ele vai à frente e mostra como fazer. Então, o que ele está demonstrando aqui? Ele se identifica com o homem, porque, veja, ele veio dos céus. Ele era o Verbo. Ele estava presente na criação. E aí ele se despoja da sua divindade, deixa os céus, deixa a companhia de Deus Pai, e ele vem à terra em forma de homem, sofrer como nós sofremos, fome, sede, frio, cansaço, tudo isso. E aí ele pede para João ser batizado. João diz: meu Deus, você precisa não. Ele disse: deixa, é preciso cumprir justiça. É preciso identificar-se com o homem para fazer cumprir a sua missão de salvar o homem, de regenerar o homem. Por que a pomba? A pomba ela
tem alguns significados, ela tem algumas revelações para nós, né? A pomba, ela reflete a natureza de Jesus, a missão de Jesus. Por quê? Porque é um pássaro que simboliza o amor e a missão de Jesus foi uma missão fundamentada no amor, foi pautada no amor. O amor que ele nutria por nós, dando a sua própria vida pela nossa salvação, pela nossa vida, e o amor que Deus tinha por nós de fazer este concerto. E a paz, ela também simboliza a paz, até hoje ela simboliza paz, no sentido de que, se nós estamos em concerto com Deus, porque nós estamos aceitando este sacrifício de Jesus para a nossa salvação, significa que existe um concerto agora entre o homem e Deus. Porque existe paz entre o homem e Deus, no sentido de que, com a morte sacrificial de Jesus em nosso lugar, o pecado está resolvido e, portanto, existe paz. Por isso ela simboliza amor e por isso ela simboliza paz. Por isso a imagem de uma pomba sobre Jesus. Agora, e existe uma coisa interessante, porque ele fala a pomba do Espírito. O Espírito Santo, desde há bastante tempo, ele é representado também como uma pomba. Então existe aqui um batismo especial, que é um batismo, não havia necessidade de tirar pecados de Jesus, porque ele não tinha, mas ele se fez pecador, então ele cumpriu todo o ritual. Além disso, neste momento, a Trindade, eles se apresentam, naquele momento os três se apresentam juntos. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Deus falando: este é o meu Filho e a minha alma se compraz nele. Então eu tenho aqui a figura da Trindade, no mesmo momento, ao mesmo tempo, ali, visível e audível. Ou seja, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o Espírito e eu estou ouvindo Deus. Logo em seguida, lá no finalzinho agora, nós temos a parábola dos anjos e da escada, a partir do 47. Se o amado olhar, é um trecho um pouquinho maiorzinho, o amado depois para o vídeo e dá uma lida. Nós temos aqui uma parábola, né, em relação a uma escada, né? Ali no 51, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta parábola vai lembrar um acontecimento anterior. Que acontecimento é esse? Está lá em Gênesis 28, 12. Lá em Gênesis 28, 12, se o amado for observar, ele tem uma passagem com Jacó. Então veja ali, 28, 12. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Então nós vamos encontrar aqui esta mesma imagem que Jesus fala a Natanael. Natanael, um dos chamados, porque quando Jesus fala esta parábola, quando Jesus diz isso, né, ele está fazendo a chamada dos seus discípulos. Então, o que significa essa escada? Uma escada dá acesso a algum lugar.
Então, eu tenho sempre um lugar mais baixo e um lugar mais alto. A escada, ela faz a ligação entre esses dois lugares, um lugar para baixo e um lugar para cima. Um lugar para baixo é aqui, é a terra, e um lugar para cima são os céus. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Veja, esta escada, ela mostra para nós que existiu então esta descida, né? Jesus desce em carne agora, ele desceu dos céus e veio para a terra. Ele se fez carne, ele habitou aqui. Mas ele diz que existe um contato. Os céus e a terra ainda têm ligação. E os anjos sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. O que os anjos ficam subindo e descendo? Eles ficam subindo com os nossos pedidos e as nossas orações, as nossas graças, os nossos louvores, as nossas honras, glorificação a Deus, e eles descem fazendo, ministrando a obra que eles precisam fazer, porque Deus dá ordem para eles a nosso favor. Então é um contato entre céus e humanidade. Agora veja que coisa interessante. Essa escada havia sido vista por Jacó, Jesus disse que ela existia e ele disse que Natanael a veria. Então, espiritualmente existe este contato. Este contato, em momento nenhum você vê que ele foi cortado. Em momento nenhum é dito que essa escada é retirada. Isso significa dizer que essa escada ainda existe. Isso significa dizer, meu amado, que os anjos continuam subindo e descendo. Subindo com as nossas orações e descendo com as providências divinas a nosso favor. Então, esse contato ainda existe. Uma última parábola, na verdade, está em João, né? Eu estou juntando aqui porque é o Jesus revelado. É a parábola do templo. Então, ela vai do verso 13 até o verso 22 do capítulo 2 do livro de João. Então, o que está acontecendo aqui é um confronto, mais um confronto entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os poderosos, e eles estão ressaltando a importância do templo, eles estão maravilhados com aquele poderio que o templo significava, né? E, na verdade, Jesus disse que aquilo tudo era ilusão, era só visão, porque o que era importante mesmo era o espiritual. E ele usa aqui a palavra templo que ele usa, que para nós, quando traduz, a gente perde um pouco esse significado da palavra. A palavra que ele usa aqui é naus. E naus aqui quer dizer Santo dos Santos. E não o templo como um todo, mas a parte mais santa, a parte mais interna, a parte mais importante, onde habita a presença, ou onde habitava a presença de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se eles destruírem o seu corpo, né, em 3 dias ele voltaria. E aí ninguém entendeu nada. Né? O que ele está dizendo? O seu corpo aqui era o corpo do Verbo encarnado, a presença de Deus. Lembrem-se, Verbo é a representação do pensamento. Então, o pensamento de Deus, ou seja, o próprio Deus, estava ali. A presença de Deus para eles era o Santo dos Santos. Então, era o próprio Cristo, era o próprio Jesus que seria destruído por eles. Mas que isto seria reconstruído. Essa reconstrução aconteceria na ressurreição. Por isso eles ficaram desesperados quando Jesus morreu, para que a ressurreição não viesse à tona, que a ressurreição não acontecesse. Eles ficaram desesperados, exatamente por conta disso. Por que 3 dias? Alguns dizem que 3 dias significa o
triplo ofício de Jesus, como profeta, sacerdote e rei. Outros dizem que é a ressurreição que foi feita em 3 dias, porque ele morreu num dia, ele passou o dia inteiro, né, morto, e o terceiro dia ele ressuscita. Né? Aqui ele usa também, a gente já estudou, a parábola, né? Uma parábola de Jonas, a gente já viu isso, né? A gente viu numa outra parábola. Aqui ele se compara não com Jonas, mas com o templo. Portanto, esse é o nosso Jesus, com todas as suas revelações que João, antes de qualquer coisa, ele nos apresenta Jesus com esta riqueza de detalhes e com esta riqueza e esta maravilha de poder, honra, glória e majestade. Amém, amados? Bons estudos.